Senhor nosso Deus, nós queremos colocar diante de Ti o pastor Oswaldir. Eu sei que ele não saiu da Tua presença. Mas, Pai, em nome de Jesus, usa o Teu servo para falar conosco ainda mais. Pai, se havia algum obstáculo em nós, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, jogar por terra nesse momento, para que nós possamos mais e mais ser parecidos com o Senhor. Porque esse é o nosso objetivo, ser mais e mais parecido com o Senhor. E nós só temos a agradecer pela Tua graça e misericórdia que tem se renovado nas nossas vidas a cada dia. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, para, Senhor, para Te adorar e dizer: Pai, eis-nos aqui, Tu és o Senhor, somente Tu és o Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Boa noite aos amados irmãos. Amém. E que a graça e a paz do Senhor continue nas vossas vidas. Orando pelo Senhor, viu, pastor? Pastor Oswaldir. Oswaldir. Isso. Estou vendo aqui essa bola de futebol. Eu nunca aprendi a jogar bola. Tentei, né, mas nunca foi o meu forte. Mas que glorificado seja Deus por essa igreja, por lembrar dos seus pais, por estarem desejando um feliz Dia dos Pais a todos, e que possamos estar aprendendo a cada dia essa questão, não é, da paternidade. Alguns falam aí, tem falado, né, da paternidade responsável, que alguns homens, se não uma grande maioria, tem fugido dessa responsabilidade. Mas vamos pensar nesta noite sobre isso, sobre homens espiritualmente puros. No momento em que já há algum tempo parece que há uma conspiração, vamos dizer assim, né? Há um movimento mundial para que a gente enxerga dessa maneira essa sociedade que eles querem dizer igualitária, e o papel do homem e o papel da mulher sejam iguais. E sabemos que pela palavra do Senhor, não são iguais. A Bíblia é clara em dizer que macho e fêmea os criou, cada um no seu papel. Cada um no seu papel. Os papéis são diferentes. Então precisamos estar atentos a tudo isso. Precisamos estar clamando ao Senhor sobre tudo o que pode acontecer ou o que está acontecendo ao nosso redor em relação à figura, não vou dizer aqui não do macho, né? Não no sentido não de ser machista, de ser forte, de ser troncho, de ser grosso, né? Mas no sentido do papel que a palavra de Deus ensina para o homem e para a mulher. Depois nós vamos ler o texto, mas antes já vamos começar a falar algumas coisas. João Crotes conta que tinha 2 filas se formaram numa igreja. Havia uma reunião de homens lá na igreja e pediram para fazer 2 filas. Uma fila dos homens que não são líderes espirituais da sua família. Então, os homens que não são líderes espirituais da sua família ficam na fila 1. E os homens que são líderes espirituais na segunda fila. Aí formou uma fila grande, e na fila que tinha só os homens espirituais, tinha só um homem. Aí perguntaram para ele, né? Qual é o seu segredo? A maioria dos homens aqui não são líderes espirituais, mas você está na fila aqui do homem
espiritual, por que aconteceu? Não, a minha esposa que mandou eu ficar nessa fila, né? Então, são muitas as piadas. Antes eram piadas que faziam de mulheres, agora são piadas de homens, sobre os homens, né? Sobre a insegurança, querendo diminuir, não é? E desprezar o papel do homem, o papel masculino, Então há uma necessidade gigante em nossos dias para os homens assumirem a liderança espiritual de suas famílias. E não só a liderança espiritual, se nós olharmos ao nosso redor, não é? Parece que os homens perderam essa noção de liderança em vários setores. Então temos que ter cuidado com essas coisas. Os lares modernos estão sendo destruídos, vítimas do divórcio, do abandono, da violência física, da negligência paterna, não é? Então não vou discutir aqui questão, não é, a questão talvez da economia ou de todo um trabalho que se faz, talvez assim, no mundo. Vocês vão achar que eu estou achando muita conspiração, não é? Mas parece que há realmente um movimento e as mulheres tiveram que sair, não é, das suas casas para poder ajudar, para poder apoiar o seu marido na questão do sustento. E aí vai diminuindo a figura do homem, a figura do plano de Deus para o homem, para a paternidade, não é? Então a nossa geração, esta geração precisa de ideais bíblicos de liderança masculina. Então já visto não apenas as chacotas, descaracterização da figura masculina, mas também da feminização do homem ocidental. Não estou dizendo aqui de questão de preferência sexual, não estou falando de homossexualismo, né? Então o homem tem que começar a ter, né, uma posição de tirar a sobrancelha, tem que fazer a unha, o homem tem que ser mais delicado, não que não deve ser, não que não deve se cuidar, não é? Mas vai se colocando papéis ou vai querendo colocar o homem de uma tal maneira que vai feminizando o homem e as mulheres vão se masculinizando, não é? Então nós temos que estar observando estas coisas, estes assuntos, não é? Porque segundo as pesquisas, quando apenas um dos pais vive com os dependentes, apenas um dos pais vive com seus filhos, as mulheres passam a responder a 87% das casas do Brasil. Se você andar no seu bairro, ali na sua vila, você vai ver ali quantas mulheres que sustentam a sua casa, né? Hoje pela manhã na igreja de Itaberaba começou o culto, né? A pessoa que estava dirigindo o culto disse isso, né? Hoje é dia dos pais, mas, né, quantos lares tem realmente a figura do pai, né, ali presente, ali fazendo? Então temos que estar falando com o Senhor, pedindo orientação de Deus para todo esse movimento, ou vou dizer assim, não é? Para todo esse ataque que está acontecendo. Por isso nós devemos agradecer ao Senhor que nos dá a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de conhecer os propósitos de Deus para a vida do homem, para a vida da família, para a vida do homem, para a vida da mulher, para a vida dos filhos, em como nós devemos nos comportarmos desta maneira. E apareceram então, nos últimos 30 anos aí, começaram a aparecer os Simpsons da vida, né? Homer Simpson, não que ele não seja um bom pai, mas é a figura meia esquisita, meia torta, né? De um homem que faz tanta bobagem, né? Que fala tantas coisas que talvez seja uma verdade, né? Na vida de muita gente. Dizem as mulheres que isso é uma verdade, né? A gente sabe, a única coisa que a gente sabe comandar é o controle remoto da televisão, né? Ficar lá apertando, sentado no sofá, né? A gente sabe fazer, mas sabemos também fazer outras coisas. Então começaram a se ouvir muitas coisas,
contra, sim, verdade, contra os homens, a figura masculina. E falam muitas coisas que não são tantas verdades assim, não é? Tem mulher que ganha mais que homem, eu não conheço. Mas você só escuta que as mulheres, não é? Não são bem pagas, que as mulheres sempre ganham menos que os homens, não é? Mas isso não é verdade, não é? Tem muitas mulheres ganhando muito mais que os homens, mas continuam falando, não é? Essa questão e outras coisas, e outros assuntos, não é? Então, são alguns pontos que nós podemos ter e podemos ficar aqui discutindo sobre isso, sobre esse assunto. E se você puder, você pesquise sobre isso, sobre essa feminização, né, do homem. Uma sociedade totalitária, não é? Ou igualitária, todo mundo igual, todo mundo não funciona. O comunismo caiu, mas eles conseguiram muitas ideias a respeito de estar todo mundo igual. E de fato não somos todos iguais, não é? Somos iguais como filhos de Deus, mas homem no papel de homem, mulher no papel da mulher. Uma sociedade totalitária, como alguns querem, só pode sobreviver, e a sociedade totalitária não seria a ideal, só se o homem for realmente desmasculinizado, não é? Então nós temos que estar lutando contra esse inimigo. Homens e mulheres precisamos estar unidos no sentido de fortalecer a família, no sentido de fortalecer o papel da mulher, no sentido de fortalecer o papel do homem, E as mulheres, eu fiz uma pergunta numa igreja, e as mulheres querem realmente homens, querem a liderança de homens na sua vida, mas não encontram, não acham, não sei onde foi parar, os homens, mas a liderança existe. E quando homem e mulher estão juntos no mesmo propósito, as coisas dão certo. Não é porque eu estou desempregado, porque eu ganho menos, que eu não estou exercendo a liderança. A mulher, ela está ao meu lado me ajudando, ela está lá me ajudando, mas a liderança continua sendo a minha liderança, Então, nesse sentido, nós temos que estar pensando dessa maneira. As mulheres têm que estar pensando, as mães têm que estar pensando assim. Às vezes o pai foi embora, a figura masculina sumiu, mas não é por isso que a mãe e a mulher se decepcionou com a figura de um homem, que o filho agora, meu filho não vai mais ser homem. Não é para que ser homem? Para que ser homem? Não. Tem que criar ele como homem, no papel de homem. O que é ser homem hoje em dia? Temos que estar pensando nessas coisas. O que a Bíblia diz sobre a figura do homem? Quais os exemplos dos homens e das mulheres que nós temos na palavra do Senhor, na palavra de Deus, Então temos que estar pensando todas essas coisas. Maria teve o filho gerado pelo Espírito Santo, mas precisou de um pai, precisou de José. E quando tinha as dificuldades, o anjo falava com quem? Com José. Ô José, foge, ô José, faz isso, ô José, faz aquilo, Ele era o líder ali, guiado pelos anjos, guiado por Deus. Então temos muitos exemplos que poderíamos falar sobre isso. O pastor Dario Patrick, pastor da cidade lá, de uma igreja lá em São Luís, nos Estados Unidos, ele fala exatamente sobre isso. Uma crise cultural e uma crise teológica. Uma crise que existe para postergar, para adiar, para levar para frente a maturidade do gênero masculino. E fala exatamente isso, sobre igualitarismo e complementarismo. Então, depois vocês podem pesquisar sobre isso. A questão do igualitarismo é homem e mulher são iguais. E complementarismo é que a mulher completa o homem.
Ou um se completa o outro. Eu tenho aprendido assim. Eu acho que você aprendeu assim, né? Um completando o outro. As fraquezas de um fortalece o outro. E assim tem sido. Então, continue sendo assim, não é? Então não temos que desprezar a figura masculina nem a figura feminina, né? Nós somos iguais nesse sentido que eu digo, né? Mas os papéis são diferentes. Então, essa questão de colocar a mulher no mesmo lugar ou na mesma situação do homem não é certa. Não é certa. Deus criou a mulher de uma forma e o homem de outra forma. Então temos que estar pensando sobre isso. No caso não é esse aqui, né? Mas você pensa sobre isso. Então temos que estar pensando nisso. Daí surgiu, eu não quero questionar aqui, né? Por isso que tem um monte de pastor aí. Não vou questionar que se a mulher pode ser pastora, não pode, não é? Mas surgiu esse assunto, né? Esse assunto que debateu por causa disso aqui, né? A liderança masculina foi fraca, mas essa questão da igualdade, né, bateu aqui, né? Essa questão aqui, né? As mulheres sendo pastoras. Glória a Deus pelas pastoras, né? Mas nós não podemos esquecer, cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha, né? Não vou discutir aqui, não é? Mas por isso que surgiu e está surgindo essa liderança. Então, nós somos iguais, mas desempenhamos funções diferentes. A Escritura Sagrada eu vejo assim, que a liderança deve ser exercida pelo homem, à luz da Bíblia. Eu vejo dessa maneira. Deus deu ao homem o papel de líder e modelo para suas famílias e seus filhos, por isso elas devem crescer e se aperfeiçoar como tais. 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso, Efésios, né? Não é que Deus ordena ao homem que ele seja ou se torne líder. Deus diz que ele já é líder. A única pergunta que resta é se ele é um bom líder ou não, se ele é um bom pai ou não, se ele está cumprindo os propósitos de Deus na sua vida ou não, ou na sua vida ou não. Então, esse homem precisa exercer a liderança espiritual séria. Precisamos voltar à condição de líderes espirituais, puros nas nossas afeições e nas nossas prioridades. A Bíblia contém um modelo de homem assim, Jó. Jó é apresentado na Bíblia como um homem e como exemplo de um homem espiritualmente puro. Jó 1:1 diz assim: havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse era Jó. E no capítulo 29, se você puder, abra lá Jó 29. Vamos pensar nesse capítulo sobre o homem espiritualmente puro. Jó, capítulo 29, uma descrição mais detalhada do seu caráter, do caráter de Jó, que revela claramente o amplo alcance da sua pureza espiritual, que mostra o seu relacionamento com Deus, que mostra que essa retidão, essa integridade, esse desejo, essa vontade inerente a ele sempre de se desviar do mal presente na sua vida. Então, o livro de Jó mostra isso, mas no 29 nós podemos ver algumas situações que mostram uma prática da vida de Jó, que mostra realmente essa pureza espiritual, esta integridade espiritual de Jó. Vemos aqui no capítulo 29, versos 2 a 5, diz assim: Jó prosseguiu a sua fala: como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa,
quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor. Ele recorda na sua doença, na sua enfermidade, na sua solidão, na sua pobreza, na sua miséria, perdeu tudo, perdeu os filhos, enfermo, não aguentava muitas vezes a dor das suas enfermidades, das suas chagas, mas ele recordava o passado. Então, um homem espiritualmente puro, ele mantém os padrões divinos observados no passado. Não importa, ele sabe, ele conhece que Deus é o Deus presente. Ele mantém a sua integridade. Ele não abandona a sua fé. Ele não abandona a sua certeza. Ele não abandona o propósito de Deus na sua vida. Ele sabe quem ele é e quem Deus é, e o que Deus fez na sua vida. E ele recorda isso, mesmo na sua enfermidade. Ele não reclama. Ele diz que tem saudade e gostaria de voltar a ter isso na sua vida. Quando ele tem a certeza da amizade de Deus, a amizade de Deus que abençoava a minha casa. Perdi meus filhos, perdi meu gado, perdi meu emprego, perdi muitas coisas. Estou aqui numa situação horrível, mas eu me recordo, o Deus Todo-Poderoso estava comigo. Nós temos que lembrar, meus amados irmãos, da operação de Deus nas nossas vidas. E às vezes nos parece que algumas pessoas, alguns homens, algumas mulheres, e aqui estamos falando para os pais, para os homens, se perdem no meio da caminhada. Você cessa essa prática. Parece que Deus não está mais no controle. Parece que Ele não está mais trabalhando. Não estamos mais transmitindo para as gerações que estão vindo os princípios cristãos. A Bíblia é clara, no ensinamento de que nós temos que ensinar os nossos filhos, de que nós somos exemplos para as gerações que vêm seguindo. Então, o modelo de homem, o modelo de pai, o modelo de homem, de líder espiritual, que deve ser o líder espiritual da sua casa, não é? A figura do pai, a figura do homem, dessa maneira. O processo começou, nesse abandono, nessa tristeza, quando os homens, os pais, deixaram de levar os seus filhos para a igreja. Eu já estou há mais de, talvez 50 e poucos anos, 58, por aí na igreja. Eu ia sozinho, não era meu pai. Minha família, só eu que comecei a ir para a igreja. Mas era através de um outro pai, de uma outra família, que me levava para a igreja. Meu pai e minha mãe autorizaram, autorizaram eu ir para a igreja. Mas eu me lembrava dos pais, dos homens, levando os seus filhos. Tinha um membro lá da igreja que a mulher não ia para a igreja, mas ele tinha 3 ou 4 filhos, mas ele dava um jeito. O homem é meio desajeitado, para pegar criança, para carregar, mas ele deu um jeito lá e levava os 4 filhos para a igreja. Vendo o pai orar, vendo o pai indo à igreja, vendo o pai fazer um culto doméstico, vendo o pai cantando, louvando ao Senhor, vendo a fé do seu pai sendo exercida quando as coisas não vão bem. Mas parece que a figura do homem começou a dar um desespero, e eles se acomodaram e deixaram a mulher tomar conta. Passaram para a mulher um papel que não é da mulher. Não é da mulher, infelizmente. Mas a mulher assume, glória a Deus, que elas assumiram. Mas os homens têm que voltar. E eu tenho certeza que as mulheres querem isso, As
As mulheres de Deus com certeza querem isso. E as mulheres acham, puxa, eu não estou achando homem para casar, né, solteiro. Pô, como é, né? O meu ideal de homem não é esse que está aí hoje. Está diferente. Né? Está diferente, não encontra. Não é? Não encontra. No capítulo 1, no verso 5, diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ele tinha 10 filhos. Teria sido muito fácil esquivar-se de orar, de estar com Deus, de ter o seu momento com o Senhor, momento com Deus. Ele talvez se sentisse cansado. Tenho 10 filhos, eu tenho que cuidar, tenho que sustentar, vou trabalhar. E trabalhava, não é? Hoje é aniversário do Antônio, né? Então todo mês tinha, eu acho que cada um nasceu no mês aqui, todo mês tinha festa, não é? Independente da festa, ele chamava os filhos e fazia a reunião com os seus filhos. Ele tinha tempo para os seus filhos. Ele tinha tempo, apesar de toda a fortuna que ele tinha, de tudo que ele possuía, ele tinha tempo para orar e para colocar os seus filhos, para colocar a sua família diante de Deus, diante do Senhor. Ele não se sentiu cansado, ele se ajoelhava de madrugada, intercedia pelos filhos. Ele sabia que o pai tem que ser o sacerdote da casa, é ele que tem que dar o exemplo de espiritualidade, a fim de preservar a geração que vem vindo, para ter como exemplo os pais que temem ao Senhor. E os filhos terão que ver isso. E parece que isso aos poucos parece que acaba indo embora, acaba desaparecendo, acaba sumindo. Algumas igrejas, acho que é um projeto, tem alguma coisa disso chamado Laranja, não sei se alguém já viu, não é? Que a igreja fez com que alguns homens da igreja, alguns líderes espirituais, tivessem um tempo para estar com os meninos da igreja, não é? Fazendo acampamento, jogando futebol, passeando, fazendo reforço escolar, não é? Mas tendo a figura masculina perto, não é? Da igreja. Então temos que estar pensando sobre isso, com os nossos meninos, com os nossos filhos. Então Jó realmente ele mantém esse padrão divino observado no passado, continua. Deus é o mesmo hoje, não é? E sempre, ontem, hoje e eternamente é o mesmo Deus. Então ele sabia disso. Um homem espiritualmente puro, como eu já disse aqui, empenha-se na criação dos filhos. Jó se encontrava com seus filhos e ele diz aqui: quando Todo-Poderoso estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor. Ele não colocava os filhos para dormir e depois saía de casa e ia para o boteco encher a cara, né? Ele ficava ali velando pelos filhos. Tampouco se apressava para se ver livre deles. Diz aqui que ele os deixava ao seu redor. Ele não se distanciava, ele estava sempre vendo ali as crianças, os seus filhos. Ele estava ali sempre transmitindo os valores espirituais, os valores de integridade, os valores que ele tinha como homem de negócios também, mas que Deus o abençoava. Os seus filhos viam como ele se desviava do mal, algumas propostas de negócios, outros assuntos que vinham os amigos dele falar. Eles viam, porque aqueles filhos estavam ali ao redor dele, como um discípulo, né? Os filhos ali ao redor como discípulos de Jó. Não acontece mais. E também a questão da quantidade de filhos, né? Mesmo com 1 ou 2, parece que o homem também não quer nem a carga de 1 nem a carga de 2. Alguns,
Temos que estar pensando sobre estas coisas. O que fazemos hoje? Não posso ter mais um filho porque eu preciso de um carro melhor. Filho dá muita despesa, não dá, né? Aqueles que são casados de novo, nós vimos aqui um exemplo, né? Parece que a gente casa e a situação financeira parece que depois de um mês de casado o negócio, né? Aí quando vem o filho, aí piora mais um pouquinho, né? E você pensa sempre na parte financeira, que não vai dar, não tem jeito. Pensou, não estou dando conta de um, pensou dar conta de 2, de 3, de 4, como é que eu vou fazer? Não é? Não posso ter filhos porque eu ainda não comprei meu apartamento, e eu quero um no condomínio fechado, né? Eu quero uma casa na praia, e você põe, eu estou exagerando aqui, mas às vezes é isso mesmo, né? A gente pensa agora em dinheiro, as mulheres também da mesma forma, mas os homens também. E o mundo foi mudando e o homem não consegue mais e não conseguiu mais sustentar a sua casa, né? Os seus pais, né? Os nossos pais, nossos avós, mas os nossos pais conseguiam, não é? Motorista de ônibus, pedreiro, qualquer que fosse a profissão, ele comprou terreno, construiu a casa, educou os filhos, não é? Então tem um sistema aí, não é? De novo vou falar aqui, não sou da conspiração, mas vai ter mesmo um negócio aí para que o homem não seja mais o provedor da casa. E o homem é o provedor da casa, não é? E isso foi mudando. Foi mudando. Mas então temos que pensar sobre essas coisas. Mas ele realmente cuidava dos seus filhos. E nós temos que estar cuidando dos nossos filhos. Então nós temos que estar transmitindo todas essas coisas. E nas igrejas são muitas as mulheres, muitas as mães que clamam e oram pelo pai dos seus filhos, pelo seu marido, aqueles que estão com ele na sua casa, para resgatá-lo, para ter um homem espiritualmente puro dentro de casa. As mulheres continuam levantando clamor. Você pode olhar aí nos testemunhos, por televisão, em outras igrejas, esse clamor que está existindo. Então precisamos estar pensando desta forma. Um homem espiritualmente puro, ele conquista o respeito dos outros. De 7 a 10 diz assim: quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, que era um costume, né, da época, era isso, você sentava ali na praça e ficava ali conversando, não é? Na entrada da cidade. Quando ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes do nobre se silenciavam e suas línguas colocavam-se ao céu da boca. Respeito. Conquistar respeito é diferente de exigir respeito, né? O respeito você vai conquistando, né? Eu não posso falar assim, ó, você me respeita porque eu sou o pastor dessa igreja aqui, viu? Então você fica quieto, você cala de sua boca, entendeu? Né? Às vezes no começo do ministério eu fazia umas bobagens dessas, eu não fazia tão assintosamente, né? Bom, eu sou, né? Garoto, primeiro ministério, você faz umas bobagens, você vai aprendendo, né? Aprendendo algumas coisas, né? Ou quando eu passei a ser líder, né? No trabalho, né? Office boy, depois auxiliar, depois passei para chefe, aí faz a festa, né? E faz a festa, né? Não poderia conseguir respeito batendo na mesa, ela está vendo? Agora eu sou o chefe aqui, você vai ter, né, que fazer isso, né? Graças a Deus, Deus sempre me manteve, né, no controle, sempre tive o respeito das pessoas, né? Graças a Deus por isso. Então não preciso exigir respeito, né? Você vai adquirindo respeito, as pessoas vão vendo a sua integridade, as pessoas vão vendo o seu jeito de ser, as pessoas vão te conhecendo, e você é respeitado assim, né? Automaticamente pela sua integridade, pela sua verdade, pela sua maneira de se manter, não é? Nas suas opiniões que
são sérias, cheias de sabedoria, e eu sempre, quando tem momentos de oração, eu peço que orem por mim, para que Deus me dê sabedoria. Hoje mesmo pedi isso aqui de novo, né? Então, eu peço assim, né? Que eu me dê sabedoria e que eu não seja envergonhado. Então, essas coisas que eu sei, de vez em quando eu falo mais para Deus é dessa maneira. Então, o respeito a gente vai adquirindo, vai conquistando, não é? Aos outros resta a única opção de honrá-lo, não é? De honrá-lo. Jó ia para o centro da cidade, se sentava na praça principal. Quando os jovens o avistavam, diziam, né? Olha, o senhor Jó chegou, né? Vamos aqui dar um lugar para ele, né? Vamos dar um lugar para ele. Agora, o homem que não é respeitado, as crianças ou os jovens, os adolescentes não vão respeitar, né? Não vão respeitar. Mas as crianças continuam respeitando quem realmente, vamos dizer assim, merece o respeito, né? Merece o respeito. Na rua onde eu moro, né? Fala boa tarde, eles estão jogando bola, para de jogar bola, né? Não preciso ficar gritando, esbravejando, né? O portão de casa é um portão de alumínio, a gente joga a bola e a hora que a bola bate, ela faz um barulhão, não é? E quando eles se distraem, eles falam, oh, desculpa, né? Não precisa ir lá falar nada, né? Então você vai adquirindo. Então, o senhor Jó chegou, vamos sair daqui. Dá para imaginar essa situação hoje, não é? Às vezes você pode dizer, mas não tem jeito, tal. Mesmo se eu for um professor, vou entrar na sala, não vão me respeitar. Mas tem professor que é respeitado, né? Tem professor que é respeitado. Então, você vai conseguir sim. Eles diriam, eu não vou levantar para o seu Jó, ninguém manda em mim. Antigamente os mais velhos eram tratados com mais respeito. Hoje são vistos como presas fáceis e vítimas de pessoas mal intencionadas. Se os jovens não aprenderam a respeitar os próprios pais, por que iriam ter consideração para estranhos? Então, volta-se àquela ideia que realmente a educação é no lar. Então, o meu jeito de ser é reflexo da minha educação que o meu pai e minha mãe me deram. Então, eu tenho que lembrar isso hoje de novo. Como é que eu vou ensinar, não é? Essa criança, esse jovenzinho hoje, essa criança que já nasce com o dedinho na tecla do celular, né? Como é que eu vou ensinar ele? Tem o Senhor me ajuda, mas eu vou estar aprendendo com ele. Então temos que pensar sobre isso. Quando Jó chegava aos lugares, nas reuniões, ele modificava o ambiente. Sem dizer uma palavra, estabelecia uma conduta, não é? Uma conduta. Chegou ali, os líderes ficavam calados, eles assim, cobriam, não é? Até a boca, não é? Silenciavam e ficavam ouvindo, ficavam bebendo da sabedoria de Jó, dos princípios que ele tinha, do que ele acreditava, do seu andar com o Senhor, o testemunho que ele tinha. Mudaram de assunto ao perceber que tinha uma pessoa ali espiritualmente pura, um homem espiritualmente puro, né? Então nós somos luz, e onde eu chego as trevas vão embora. Então em que ambiente que eu vou chegar e as pessoas vão respeitar e não vão contar as piadas indecorosas, ou não vão falar alguns assuntos que não tem nada a ver com nada, não é? Vão tomar cuidado com o que vão dizer, do comportamento. Então nós temos que pensar nisso. Um homem espiritualmente puro, ele se lembra do que Deus tem feito para ele, ele conquista o respeito das outras pessoas, ele cuida dos seus filhos. Um homem espiritualmente puro é misericordioso, né? Dos versos 12 a 13. O verso 11 diz aqui, só vou repetir, né? Vou ler, todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava. É o respeito. Verso 11 é interessante. Diz aqui, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. Esse homem espiritualmente puro, ele também exercia a
misericórdia. Ele ajudava os outros. Um homem de verdade e espiritualmente puro, íntegro, que se desvia da maldade, que é justo, que conhece o Deus Todo-Poderoso, que tem experiências com o Senhor Jesus, que conhece a palavra do Senhor, que tem o seu momento de oração todos os dias, que fala com Deus, que ouve a voz de Deus, que tem uma vida, uma disciplina espiritual na sua vida. Um homem de verdade se condói do sofrimento das outras pessoas e toma providências. Ele não esconde as suas emoções, ele tem coragem de repartir, tem coragem de socorrer, tem disposição de dar os seus bens em favor daqueles que são necessitados. E a Bíblia sempre fala das viúvas e dos órfãos, não é? Que eles não são desamparados, que Deus não os deixa abandonados, e temos que estar ajudando os órfãos e as viúvas, os mais necessitados. Jó usava os seus recursos para influenciar a solução dos problemas, das dificuldades. Ele não era um rico orgulhoso, mas ele tapava a boca daqueles ricos avarentos, que talvez alguns deles seriam seus amigos de negócios. Os pobres enxergavam nele o seu defensor. Ele sabia praticar o amor cristão. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia a alegria, né, no coração da viúva, ajudava. Ela estava lá precisando e eu ia lá ajudá-la, não é? O seu marido fazia umas reformas, pintava a casa, arrumava a porta do guarda-roupa, arrumava a torneira, trocava a lâmpada. Ela ficou viúva, ela não sabia fazer nada disso, não é? Se bem que tem algumas mulheres na minha casa, minha mulher que faz algumas coisas lá que eu não faço. Não aprendi também, viu? Né? Trocar tomada, eu vou tomar choque mesmo, desliga. Você desliga os disjuntor, mas eu vou tomar choque. Né? Então tem coisas que a gente não aprendeu, não é? Mas de qualquer maneira, ela sabia praticar, e praticava, né? E quantas pessoas aí, não é? Viúvas, idosas, estão sozinhas, né? Abandonadas. Mas ele entendia isso. Jesus, no seu sermão profético, ele diz assim sobre o grande julgamento: vinde benditos de meu Pai, na posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e você me hospedou, estava nu e me vestiu, eu fui preso e você foi me visitar. E Tiago 4,17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, meus amados irmãos, homens espiritualmente puros enxergam a necessidade dos outros, está disposto a ajudar, tem disposição, tem tempo para estas coisas, para ajudar a sua família e para ajudar ainda outras pessoas. Um homem espiritualmente puro é uma pessoa justa. Verso 14 a 16: a retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego, os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. As pessoas que eram injustiçadas, que eram esquecidas, que pareciam que estavam abandonadas, que não conseguia um médico, não conseguia dinheiro no banco, não conseguia comida, não conseguia alugar uma casa, não conseguia colocar o filho na escola, que eram explorados pelo patrão e outras situações. Ele se interessava por essas pessoas, ele as ajudava na questão aí da justiça e não da misericórdia.
Um homem de verdade sabe que o errado é errado. Está errado. Te enganaram. Você foi surrupiado. As pessoas foram desonestas com você. Eu não sei se eu teria coragem de ver um marido, alguém, um homem batendo em uma mulher, se eu vou defender na hora ali, né? Alguma coisa nesse sentido. Né? Mas tem que ir. Tem que fazer alguma coisa. Então, nós não podemos trocar a verdade pela popularidade ou por discursos para ser bem aceito. Eu vou me juntar sim com aqueles que precisam de ajuda, com aqueles que estão sendo injustiçados. Essas pessoas agem assim porque o pai é espiritualmente puro. Talvez alguns não façam isso porque não tem um pai espiritualmente puro para ensinar essas pessoas a exercerem a misericórdia, não é? Para falar, não, ela está pobre, ela está assim porque é isso mesmo, não é? Ela fez alguma coisa, ela merece, entende? Né? Vai ser assim mesmo e que assim seja. Não, ela sabe que não é assim, porque são deveres paternos, são deveres do homem como pai, ensinar, treinar, prover, criar, controlar, amar, abençoar, corrigir, orar e mais alguma outra coisa. Tem que treinar, meu filho. Tem que ensinar e treinar. Ele tem que estar ao meu lado, quando está lá no Deuteronômio, né? Está ao meu lado, ele vai ver, né? De manhã, de tarde, de noite, na rua, onde eu estiver, ele vai ver Deus presente na minha vida e eu vou estar ensinando, eu vou estar falando com ele. Ele vai ver que eu estou orando por ele. Ele vai ver que eu me preocupo com ele e corrijo, e abençoo. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele for mais velho ele vai se lembrar, né? Não vai se desviar. Um homem espiritualmente puro é estável, estabilizado, tem domínio próprio, ele sabe realmente o que ele quer, né? Ele sabe o propósito de Deus, não sabe o que ele vai fazer e o que ele pode fazer. Versos 18 e 19. Eu pensava, morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Verso 19. Minhas raízes chegarão até as águas e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Não é? Eu tinha as raízes estabelecidas, fincadas ali. Não ia ficar de lugar em lugar, né? Primeiro que eu tenho que colocar uma raiz aqui, a semente, né? Ela vai crescer, a árvore vai se plantar, os meus sonhos, não é? Não é uma coisa de 2, 3 anos, algumas coisas, não é? A gente quer assim, hoje todo mundo quer assim as coisas, não é? Mas eu brinco com alguns colegas e falo assim, e você, né? Eu estou faz 30 anos desde que eu me converti, eu estou aqui na Banoc, estou aqui na Rede Noroeste, não saí daqui, né? Estou na mesma casa desde que eu casei, né? Estou nas igrejas por aqui, então não fui lá, não fui para lá, não fui para cá, né? Vou pregar, né? Mas tá bom assim, não é? Eu trabalhei numa época que tinha muita oferta de emprego, né? E você podia estar, você saía daqui, você saía de lá já, não é? Com um salário melhor, e alguns colegas procuravam, claro que eu procurava o emprego, né? Tinha que saber se eu estava bem ou não estava, né? Como é que eu estava, mas eu não mudei de emprego, sempre fui criticado por isso, né? Mas Deus me sustentou ali, naquele emprego, né? A minha vida toda trabalhando ali, né? Aposentei ali, né? Ainda hoje a empresa fechou, mas ainda tenho umas fichas de funcionário, precisa se aposentar, eu ainda ajudo aqueles que querem se aposentar, não é? Então, ele veio criticar, não, você tem que mudar de emprego, tem que sair daqui para cá, para lá, para cá, não é? Mas não era insegurança minha, era uma segurança que eu tinha, que ali estava tudo bem, não é? Então imaginemos o seguinte, você chega para o seu pai e diz, pai, eu estou preocupado. Aí o meu filho chega para mim, não é, ó pai, você, né, esse bairro aqui está muito violento, é claro que você pode mudar, não tem problema, pode sair correndo, né? Não
Então você não pode mais morar aqui, não é? Então eu vou lá, eu vou pôr a casa para vender, não é? Põe a placa. Aí o cara da caixa e o agente imobiliário falou assim: essa casa aqui não dá financiamento porque tem três relógios aqui. Você tem 3 casas, né? Então fica mais difícil com financiamento. E fica não sei o que e tal. Você investiu, você fez aquilo tudo. É difícil vender uma casa, não é fácil não, não é? Mas não é por isso. Não é que eu vou ficar ali enraizado. Mas é que ali, né, ali no bairro, aqui, né, nessa região, né, eu estou bem. A maioria dos vizinhos continuam a mesa. Um ou outro aqui muda, né? Conheço todo mundo, está tudo bem aqui. Não está tudo esse desespero, né? Não sei nem se o ladrão, se o assassino, se o cara que é drogado, né? Vai fazer mal para mim, né? Eu conheço até o drogado, eu conheço o bêbado, eu conheço, né? Eu estou ali, conheço todo mundo ali, né? De certa maneira, eu conheço todo mundo ali. Então por que eu vou ficar assim, não é? Então eu criei raízes. E a árvore está frondosa e continua dando frutos, não é? Então foi aqui que eu passei minha vida, criei meus filhos, servi a meu Deus. Eu vou passar o resto da minha vida aqui. Deus cuidou de mim até agora e vai continuar cuidando. Mesmo que o mundo esteja aí, né, ao meu redor, aqui está tudo ruim, está tudo estragado, é muita violência, é muita bagunça, não tem sossego. Não tenho sossego, mas Deus vai continuar cuidando de mim. Deus vai continuar cuidando de mim, não é? Eu acho que isso não é teimosia, eu acho que é estabilidade. É estabilidade, não é? Deus me permitiu, sem o sacrifício que foi, eu construí aquela casa ali. De repente, perco tudo. Porque né? Se eu vender, não sei se eu vou comprar igual. E acontece umas coisas por aí, não é um caso agora, né? Mas essa questão da estabilidade, não é? De você ter realmente assim, no próprio emprego, na própria situação, né? Talvez demore um pouco para você pegar o rumo, mas quando você pegou o rumo, não é? É aqui, essa aqui eu vou, é aqui que eu vou, não é? Deus vai me abençoar dessa maneira, né? Não posso ser volúvel, não ficar raízes em lugar nenhum. Não saber a missão que Deus me deu, o propósito de Deus, a profissão que Deus me deu, né? Aquilo que Deus deu para eu fazer, e aquilo que Deus me deu para fazer, eu faço bem, e continuo fazendo, e é assim que nós vamos fazer, né? Existem situações que talvez a sua atividade ou alguma coisa faz você mudar de lugar para exercer o seu trabalho, mas aquele seu trabalho, né? Agora, aquela questão do endereço fixo você tem, né? CPF, né? Então você não tem um lugarzinho, você também está lascado, né? Você veio aqui, a sua ficha aqui tem um endereço, você já está em outro endereço. Você estava no emprego, você já está no outro, né? Complicado. Alguns pastores também, né? Você ficou 2 anos nessa, 3 naquela, 2 naquela, 1 naquela, o que é isso? Fica um pouquinho mais, né? Eu tenho uma média de 10 anos, né? Então, Deus me permitiu isso, não é? Então, essas coisas, nós temos que estar dessa maneira. Então, um homem espiritualmente puro, ele sabe sim onde estão suas raízes, ele conhece o propósito de Deus para a sua vida, ele sabe o que Deus colocou na sua mão para fazer e está fazendo, e Deus está abençoando aquilo que ele está fazendo. Ele não está triste, ele não levanta de manhã ou acorda e fala: ô Senhor Deus, hoje eu tenho que fazer esse negócio aqui, né? Eu tenho que ir para aquele lugar lá trabalhar para ganhar meu sustento, né? Muita gente é assim, né? Mas eu acho que nós temos que, uma hora a gente para com esse negócio, né? Ó, Deus me colocou aqui e é aqui que eu vou ficar. E Ele não vai me tirar daqui, como Deus me tirou daquele emprego lá, né? Acho que eu não falei para Deus algumas vezes, não é? O negócio aqui não está bom, não é? Mas ali era o meu lugar, e teria que ser o meu lugar. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Não é aquilo que você sabe fazer, que Deus tem colocado na sua mão fazer, você faz.
né? E continua fazendo. Porque às vezes fica essa questão, mas não sei o que eu vou fazer, né? Você sabe sim, você sabe o que você quer. Você sabe o que você quer. Então, continua no rumo que você sabe o que Deus tem para você. Continua. Talvez as portas não se abriram, não é? Mas elas vão se abrir. Você vai continuar íntegro naquilo que você colocou diante de, e muitas vezes a gente colocou isso diante de Deus, não é? Muitas vezes a gente coloca aquele emprego, aquela igreja diante do Senhor. Foi Deus que me deu esse emprego, né? Glória a Deus, vem dar um testemunho. Aí dali um ano ele vem, ora para mim que aquele emprego lá que Deus me deu não está bom. Será que não está? Tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que o ambiente, não é, que você pode fazer ali onde você está, não é? Vai ser sempre luz ali. Então essa questão de ser volúvel, não é muito complicado, né? É muito complicado. Tem aqueles homens, aquelas pessoas que são volúveis nos seus relacionamentos, né? Tem muito disso, né? Não tem um casamento é para a vida toda, um relacionamento é para a vida toda. Hoje não, hoje é promiscuidade, então não tem relacionamento, né? Tem com você, tem com o outro, tem com o outro, tem com homem, tem com mulher, tem homem com homem, mulher com mulher, e não sei o quê. É uma confusão, não é? Horrível, que confusão, não é? Aí os caras querem dar um tiro no Bolsonaro, né? Muito bem. Um homem espiritualmente puro tem sabedoria. Estou muito longo hoje, mas vamos terminando. Um homem espiritualmente puro tem sabedoria. Versos 21 a 25. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. As minhas palavras caíam suavemente nos seus ouvidos. Não era uma palavra agressiva, eram conselhos sábios que as pessoas escutavam e aprendiam com ele. Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada, e bebiam as minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes parecia preciosa. Era eu que escolhi o caminho para eles e me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era um consolador dos que choram. Mas os irmãos vejam a vida deste homem. Ele tinha a sua vida com Deus, a sua retidão com Deus, o seu tempo com Deus. Tanto que Deus falou para Satanás, não é? Você só não vai tirar a vida dele, mas ele não vai blasfemar contra mim. E ele tinha então essa admiração. Nós temos que ter essa certeza. Os nossos filhos querem ouvir, estão precisando de bons conselhos, estão precisando de soluções para os seus questionamentos, estão precisando da presença do pai, do homem, não é? Para conversar com eles, vamos dizer assim, né? Assuntos de homem, não é? Tem assuntos de homem, tem assuntos de mulher, não tem? O assunto é tudo o mesmo, né? Mas não é. As mulheres têm uma necessidade, os homens têm outra, não é? Mas eles ficavam em silêncio aguardando o seu conselho. E o ouviam tanto que ele disse assim: eu que escolhi o caminho para eles. Então nós temos que ter essa certeza e não acharmos ruim quando as pessoas vêm nos procurar para nos ouvir. Não precisa falar tanto. Diz uma palavrinha pequena, né? Você vem, a pessoa faz uma pergunta, você mostra a direção, você dá o conselho, porque você está espiritualmente puro, você está na presença de Deus. O conselho que você vai dar é o conselho que vem de Deus, porque você tem uma vida com Deus. Então os homens precisam ter essa vida com Deus.
Tem um livro, não sei, eu não vi um livro assim, o que acontece quando os homens oram. Mas tem um livro assim, o que acontece quando as mulheres oram. Do homem eu não vi aí, não sei se tem esse livro, né? Mas o que acontece com as mulheres, as mulheres aqui já estudaram esse livro aí, né? Eu já ensinei, já dei palestra sobre esse livro, né? Numa reunião da sociedade feminina aqui da associação uma vez, né? Lá nos tempos mais antigos. Agora segura um pouco para as palestras. Mas entendeu? O que acontece quando os homens oram? O que acontece quando a gente se fortalece? Então nós temos que ter essa presença com Deus todos os dias, como homens. Amém. Como homens. Na presença de Deus, vinha toda a viração do dia, vinha falar com Adão. Amém. E aí, Adão? Né? Como é que está? Até o dia que ele estava escondido. Mas Deus falou que ele é a mesma coisa. Não é? Falou a mesma coisa. Então, meus amados, nós precisamos pedir essa sabedoria ao Senhor. E as pessoas vão procurar. Meus filhos vão procurar. Meus netos vão me procurar. As pessoas vão procurar. Vão procurar. Ah, eu fui falar com o pai e ele não deu bola. Sabe esse negócio? Né? Então, a mãe às vezes sempre dá um jeitinho, né? Tem mãe que fala depois, tá, né? Não, mas que o homem também tem o seu tempo, não é? Com os garotos, com os meninos, que seja um tempo de sabedoria. Então o homem espiritualmente, por ele ter um coração aberto para Deus, tem bom senso e tem o respeito, ele era consolador, né? A minha presença para eles era a luz preciosa, não é? A gente aprende que somos luz e os homens têm que ser luz, sim. Tem que ser luz. Então, meu desejo é que eu continue espiritualmente puro. Espero que todos os homens aqui também continuem tendo esse desejo de serem espiritualmente puros. Porque essa situação não pode continuar. A figura masculina precisa prevalecer. O projeto de Deus para o homem precisa prevalecer. O projeto de Deus para a mulher precisa prevalecer. Homem e mulher juntos, como filhos de Deus, juntos no propósito de Deus, glorificando a Deus, glorificando a Deus. Então precisamos manter os padrões divinos. Não posso me afastar, o homem não pode se afastar dos seus filhos. Preciso ter atitudes para que as pessoas me respeitem. Se eu não tenho atitude de respeito, eu não vou ser respeitado. Eu tenho que praticar misericórdia, eu tenho que praticar justiça, eu tenho que manter no alvo, não é? Da minha vida é esse. Não é? Minha mulher vai me ajudar, não é? Nesse projeto meu, ela vai me ajudar, ela é minha ajudadora, ela me ama, ela gosta de mim, não é? Então ela sabe do meu projeto. Ela vai me apoiar e buscar sabedoria. Há muitos valores em jogo. Nossos filhos, nossa família, nossa nação, nosso futuro estão correndo sérios riscos. Por isso nós temos muita coisa para fazer, como homens de Deus. Lutemos com todas as forças para que realmente sejamos homens espiritualmente puros. E mulheres, nos aguardem. Que Deus possa abençoar ricamente as nossas vidas e que tenha pensado sobre essas coisas, como fazer, né? A situação às vezes é complicada, é difícil, né? A gente vai contra uma situação mundial aí, porque o inimigo, né, o mundo jaz no maligno e a nossa luta não é fácil, não é? Mas que essa figura masculina realmente, não é? E a figura feminina realmente estejam dentro do plano de Deus. Por isso precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Me desculpe pelo horário, mas é isso que Deus colocou no meu coração para falar para os irmãos essa noite. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Amém.